Eu juro por Deus que é a última vez que eu tento gravar esse vídeo. Então, gente, eu tô fazendo esse comentário já no início para vocês entenderem que eu tô tentando gravar esse vídeo já tem um tempo já. Quando eu gravei o último vídeo que eu fiz, era o terceiro vídeo e agora eu tive a última desavença com o meu computador. Eu gravei o vídeo de 30 minutos, eu editei o vídeo, deu mais ou menos 25 minutos para conversar a respeito desse tema e simplesmente o vídeo bugou e na hora que eu fui postar, ele acabou postando com 30 minutos. Ou seja, o vídeo que eu gravei com a mesma vestimenta que eu estava no último vídeo apareceu de maneira bugada e eu simplesmente tive que regravar tudo aquilo que eu tinha falado. Ou seja, tem uns 2 dias de atraso a respeito disso. Eu tinha gravado na sexta-feira, agora estou falando com vocês no domingo, madrugada, 4 horas da manhã e 19 minutos e contando. Muito prazer, meu nome é Joquita Dutra. Para você que não me conhece, esse é o meu canal. Para você que me conhece, seja muito bem-vindo. E vamos dar continuidade naquele tema que eu gostaria de abordar há tanto tempo e que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Miguel Oliveira. Não estou falando diretamente a respeito do Miguel Oliveira, tá? O meu intuito nesse vídeo não é falar diretamente a respeito do Miguel Oliveira. Eu quero deixar claro aqui que assim como tantos outros pastores, né, Agenor Duque, R.R. Soares, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Edir Macedo e tantos outros mais que podem aparecer durante a escalada teológica, o problema em si não está somente neles, mas está em uma série e gama de coisas específicas que nós estamos falando da linha neopentecostal, tá? Todos eles são charlatões, todos eles vendem uma graça barata, todos eles são problemáticos. Eu esqueci de mencionar Roberto Ruiz e Leonardo Sali, que são os mais novos que estão pregando a respeito disso e andam arrastando milhões de pessoas para o inferno e para a condenação. Mas enfim, esse escândalo do Miguel que eu gostaria de trazer para vocês fala muito mais relativamente a respeito de várias coisas que estão acontecendo no nosso sistema religioso ultimamente. E eu gostaria de abordar algumas coisas, 5 coisas na realidade. Bom, o Miguel Oliveira acabou escancarando para nós um problema que já tem há muito tempo, que é um sincretismo religioso dentro das nossas igrejas, mais conhecido também como macumba crente. Eu falo isso porque existe um termo entre aqueles que são católicos e ortodoxos que a gente chama de candomblé, tá? É um termo pejorativo que vai fazer uma mistura relacionada àquilo que são práticas da Umbanda e da Quimbanda e do candomblé e sendo inseridos dentro da cultura cristã e dentro do meio neopentecostal, por falta de conhecimento e perecimento, e acabando arrastando inclusive pessoas que são do meio pentecostal para isso tudo. Esse sentido, a gente tem que entender, tem que deixar claro. Miguel Oliveira acaba escancarando esse tipo de coisa. Quando que ele faz isso? Quando ele decide realizar atos proféticos, quando ele decide realizar espíritos de profecia, adivinhação em cima da vida de pessoas, quando ele simplesmente fala que ele vai rasgar o câncer, vai filtrar o seu sangue, vai tirar a leucemia, e isso é algo que tem que ser denunciado, tem que ser mostrado, tem que deixar claro para que todas as pessoas compreendam e entendam. Miguel, essa teologia ela é proveniente de fraqueza espiritual de membros da igreja e de pessoas que têm medo da volta da circuncisão, por assim dizer. Não medo da volta da circuncisão, mas que querem a volta da circuncisão. A gente vê isso muito claramente em Atos dos Apóstolos, aquelas pessoas que faziam parte da cristandade, querendo na realidade voltar para um mecanismo e sistema judaico, pensando que uma nova religião, uma criação de uma nova religião, seria algo pertinente e interessante para nós. Quando na realidade a gente sabe que Cristo não veio para fazer um novo judaísmo, ele veio para fundar a sua própria religião. E aí nós chegamos na conclusão que os outros apóstolos chegam para comunicar e para falar ao mundo que não se trata de judaísmo, nem de paganismo, nem de politeísmo, se trata de cristianismo e Cristo crucificado é a nossa pregação, né? Paulo vai falar isso em 1 Coríntios. 1 Coríntios, ele vai falar isso também em Romanos, mas vai dar mais enfoque relativo à graça e mais enfoque relativo ao pecado e à consciência e o que nós devemos fazer com tudo isso. De qualquer forma, eu gostaria que você entendesse que esta situação específica o Miguel acabou escancarando e acabou demonstrando que o nosso sistema religioso é muito fraco e muito frágil nesse sentido. É necessário que a gente comece a
pregar teologia de maneira decente dentro das igrejas pentecostais. E isso também é necessário que exista uma certa linha dura no pentecostalismo como um todo, para que a gente fale a respeito disso. E vamos lá, gente. Eu acabei de falar no vídeo anterior que eu sou pentecostal. Falei no vídeo a priori que eu sou cristão evangélico convertido. Então tomem isso não como qualquer outra coisa senão uma puxada de orelha e uma briga de alguém que está lutando na mesma trincheira que vocês. E por que eu quero dizer assim, dessa forma? Geralmente, quando a gente vê pessoas do meio reformado falando a respeito de pentecostalismo, eles decidem misturar algumas coisas e colocar tudo envolto em uma mesma situação, uma mesma nuance, como se estivessem falando em detrimento de um movimento que está errado na sua essência, quando na realidade o que está errado são aquilo que permeia a órbita do que nós falamos que é o pentecostalismo. O pentecostalismo é uma religião séria. É uma religião que, se reformados clássicos utilizassem, né, do seu microfone e da sua capacidade para falar a respeito, teriam muito mais elogios a se fazer do que condenações. Augustus e Nicodemos consideram pentecostais como parte da, do meio cristão. Muitos do meio pentecostal foram aceitos dentro do sistema religioso básico clássico, que nós chamamos de sistema reformado, né? Nós somos avivados na realidade. Então, o nosso sistema veio depois do sínodo de Dort, concílio reformado, primeiro concílio reformado, enfim. Nós somos parte de um movimento que veio posteriormente de um concílio reformado que possui apenas alguns membros, um clubinho exclusivo, e quando os avivados surgiram e trouxeram um novo movimento, uma nova ideia, uma nova teologia, os pentecostais, que foram os últimos, acabaram sendo acolhidos de maneira ruim. Mas eu não quero falar diretamente ao movimento pentecostal, até porque vocês já entenderam, é necessário que você tenha uma linha dura, é necessário que as Assembleias de Deus, que são consideradas atualmente a maior igreja pentecostal do nosso sistema religioso, que elas tenham uma certa ortodoxia fechada e que elas considerem qualquer outra igreja que não siga essa ortodoxia aceita e tire fora do pentecostalismo e tire fora do nome da Assembleia de Deus, porque isso está simplesmente desgastando aquilo que é de fato a denominação. E isso acaba causando um outro problema, que vai atraindo pessoas que são do mesmo movimento, até porque a gente sabe que existe a questão de a Assembleia de Deus é só assembleiano que conta. Então, se um assembleiano sai da sua igreja, né, e vai para outra, ele vai procurar outra Assembleia de Deus para ficar no mesmo movimento. O mesmo vale para quem faz parte da quadrangular, sai da quadrangular, vai para outra quadrangular para ficar no mesmo movimento. E dessa maneira, dessa forma, a gente compreende que muitas pessoas acabam caindo em armadilhas. Por quê? Porque eu posso criar uma Assembleia de Deus que carrega o nome de Assembleia de Deus, mas pelo fato da ortodoxia ser extremamente fraca e frágil dentro desse sistema, a gente simplesmente possui uma igreja que pode propagar e proferir heresias e vai atrair gente igual por causa do nome, especificamente falando. Então, é necessário sim que nós evitemos de maneira clara, com verdade e com a palavra de Deus embaixo do braço, jogando de maneira séria com essas pessoas que querem trazer coisas novas para o meio, como se isso fosse parte daquilo que nós chamamos de ortodoxia, quando nós sabemos que não é. Nós sabemos que não tem como ser. Sabemos que é contra a nossa religião e isso é muito caro, tá? Eu não me lembro de ter mencionado antes uma vez, mas eu gostaria de mencionar aqui de novo. A carta de Atos dos Apóstolos, Paulo vai orientar a igreja de Éfeso, vai falar que os presbíteros da igreja de Éfeso deveriam cuidar bem das ovelhas que Deus derramou com seu próprio sangue. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito caro e muito precioso o nosso cristianismo ser gasto e ser desgastado também com ataques do lado de fora, do lado de dentro e com pessoas propagando falsas doutrinas, falsas heresias
sendo bem sincero e bem honesto, doutrina de demônios dentro do nosso sistema, para que a gente simplesmente pegue e acabe pensando que tá tudo bem, que tá tudo normal, que tá tudo ok, que é só ignorar que passa, e isso é extremamente importante de se observar, isso é extremamente importante de se olhar e se orientar, porque isso acaba dando, como eu disse anteriormente, fama e acaba também dando força para aqueles movimentos que são de desigrejados, que são católicos, ortodoxos, protestantes reformados. Tudo isso para dizer, para que vocês entendam que a minha crítica é para que o movimento continue, o movimento pentecostal continue sendo forte, continue sendo firme, pregando e fixando as suas raízes de maneira certa, como convém. Perguntar o que você está fazendo para isso? Bom, eu estou numa igreja específica onde nós estamos estipulando, estudando a respeito da doutrina e tudo aquilo que não faz parte da doutrina central de Cristo Jesus, que foge da ortodoxia cristã básica, eu simplesmente vou lá, comunico com o pastor, a gente conversa sobre, nós debatemos a respeito desses temas, desses assuntos, e muitas das vezes a gente acaba trazendo novas perspectivas dentro da igreja. Ou seja, teologia saudável está sendo construída. Pessoas estão aprendendo coisas novas. A vida de cristãos está sendo mudada. Eu falo isso como alguém que prega dentro da igreja para um grupo de jovens e idosos, principalmente, que simplesmente nunca ouviram muitas das coisas com as quais eu estou pregando. E graças a Deus eles estão entendendo. Graças a Deus eles estão absorvendo esse conteúdo, que é o mais importante de tudo. E eu quero acreditar que a alma deles está sendo revigorada e salva por causa disso. Que eles estão conseguindo entender uma nova perspectiva a respeito de Deus e uma nova perspectiva a respeito de Cristo. Não que a igreja anteriormente pregasse heresia, não que anteriormente a igreja pregasse coisas que não faziam parte da ortodoxia cristã, mas trazendo uma nova perspectiva que talvez quebre um pouco os paradigmas da cabeça do próprio indivíduo, porque se gera dúvidas, né, a respeito daquilo que é o cristianismo. Mas, voltando ao tema, Miguel Oliveira, ele escancarou que a macumba gospel é mais do que aceita, dependendo das igrejas específicas. E por que que a gente aborda um tema diferente sobre pentecostal e neopentecostal? O neopentecostalismo veio a partir de Edir Macedo. Eles pregam um enfoque diferente daquilo que é o enfoque pentecostal, o arrependimento, o derramar dos dons, permanecer na fé. Já os neopentecostais, eles trazem uma ideia mais relacionada à hipergraça, mais relacionada a bens materiais, um enfoque diferente daquilo que são os atos proféticos, um enfoque diferente daquilo que era a manifestação do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento como se aquilo fosse verdade. O neopentecostalismo é responsável por trazer uma série de coisas e de doutrinas que são simplesmente espalhafatosas. E aí a gente entra no segundo ponto, palhaçada crente. O que eu quero dizer com o tema palhaçada crente? Eu quero falar a respeito da unção do pica-pau, que o rapaz sobe e começa a bater a cabeça na pilastra como se isso fosse o derramar do Espírito Santo. Eu quero falar do Miguel Oliveira, que fala of the King, the Power, the Man, the Best, the King, the Fair, the Smile, como se isso fosse de fato manifestação do dom de línguas. Eu quero falar a respeito do pastor peão da casa própria, que simplesmente recebe o Espírito Santo, começa a girar e rodopiar, como se isso fosse manifestação do Espírito Santo. Eu quero falar a respeito do reteté, que é um movimento que nada mais é do que deixar o espírito demoníaco entrar dentro do corpo dos irmãos da igreja e eles começarem a ter manifestações de girar, de sapatear, cair no chão, dar risada e gargalhada dentro da igreja, como se isso fosse um derramar do Espírito Santo e na realidade nada mais é do que uma manifestação de demônios sem um pajé para dizer parem, ou agora faz você e agora faz você. A igreja não é lugar de palhaço. Se eu não me engano, Charles Spurgeon vai ser responsável por falar que chegaria um momento em que nós teremos não mais pastores alimentando ovelhas, mas palhaços entretendo bola. Há uma certa indução ao erro das pessoas de achar que toda manifestação espiritual ela precisa ser super espiritual, quando na realidade a sobrenaturalidade de Deus ela está em detalhes pequenos, em coisas pequenas, coisas que muitas vezes a gente vai encontrar meramente na vida.
Viver já é um ato sobrenatural de Deus. O ato de nós pensarmos, nos alimentarmos, comermos, nos movermos, nos comunicarmos. O amor entre os irmãos da igreja já é um ato sobrenatural de Deus e é um dom do Espírito Santo. E não só um dom, como Paulo disse, que é um dom supremo, né? É a manifestação plena e perpétua que o Espírito Santo está entre nós e atuando de maneira clara para que nós nos mantenhamos em unidade. Por isso que eu falo que todo desigrejado, quando não está manifestando o dom perfeito de Deus em comunidade, em comunhão, esse desigrejado, na realidade, ele está agindo e atuando de maneira fora do preceito bíblico, evangélico, natural, comum. Isso é problemático, no sentido geral. E é catastrófico, no sentido geral também, né? E eu gostaria de falar a respeito disso no próximo vídeo, tá? Provavelmente vai ser sobre isso, o movimento dos desigrejados no Brasil. Isso também, essa palhaçada gospel se dá pela falta de ensinamento, de falta de entendimento, de falta de doutrina. E aí a gente entra no meu terceiro ponto, que é a escassez de teologia. A escassez de teologia, ela nada mais é do que o incentivo e a instrução que foi dada, que foi ministrada e foi passada aos membros da igreja de que a letra mata, né, e que nós não devemos estudar, meramente deixar o Espírito Santo agir, como se isso fosse resolver todos os problemas de nossa vida. Quando na realidade a gente sabe que Deus ele tem os seus mecanismos, os seus instrumentos para agir da maneira como ele quer, e muitas vezes o Espírito Santo é quem vai operar em nós a vontade de leitura da palavra, vai operar em nós a vontade de estarmos conectados a ele e ouvirmos a sua voz através do estudo. E ser cristão não é simplesmente chegar na igreja, fazer orações básicas, louvar basicamente, não. Cristo nunca chamou os seus discípulos para que eles sejam meramente pessoas de palco, de momento, para receber o pão, né? O livro de João vai deixar muito claro isso, né? Cristo não quer discípulos, né, mártires, que simplesmente não vão mergulhar nas entranhas do que é o Evangelho e estar dentro dos átrios do Senhor, entendendo que nós precisamos e nós devemos estudar. A carta de Pedro vai falar que nós precisamos sempre estar prontos para explicar a razão da nossa fé. E a razão da nossa fé também se dá através do estudo. Não se dá somente da experiência, não se dá somente daquilo que Deus fez por nós, mas muitas vezes vai se dar em cima de doutrina, em cima de ensinamento, em cima daquilo que é fundamental para que nós possamos montar aquilo que nós conhecemos como é, princípios e pilares da fé. E isso é no geral. Tomás de Aquino, quando cria as suas 5 vias, ele não estava só encoberto do Espírito Santo, ele também estava coberto de completo entendimento a respeito dos assuntos que ele iria abordar. Ele sentou, ele estudou, ele buscou, e o Espírito Santo inspirou ele para que chegasse nas conclusões finais com as quais ele chegou. E graças a Deus por isso, porque hoje nós temos ensinamento e doutrina e fundamento perpétuo para que nós possamos criar debates imensos, explicando o básico do básico da doutrina cristã e fundamentando o porquê a nossa fé existe e o porquê a nossa fé é a nossa essência, é aquilo que nós somos. Eu tenho visto recentemente que alguns pastores têm criado um certo movimento de construção de ensino, de criação de livros, e aparentemente isso é uma tendência no movimento pentecostal. A gente está começando a criar conhecimento, por assim dizer. A gente já tem um mérito muito grande, que é o maior publicador de livros cristãos brasileiros hoje é a CEPAD, né, que envolve a Assembleia de Deus. Mas é extremamente curioso como esse mesmo movimento de casa publicadora cria livros, publica livros, e na realidade são poucos os crentes que fazem parte do movimento, que leem os livros que a própria CEPAD produz, ou que a própria
religião nos obriga a ler e a entender e a produzir. Então, é simplesmente curioso. E eu acho que é extremamente necessário que os pastores de igreja estejam mais preparados a ensinar dessa maneira, dessa forma. Que a doutrina, ela tem que ser fundamental. Nós não podemos faltar, por exemplo, nos cultos de quarta-feira, geralmente a gente fala assim, que são os cultos de doutrina. Não podemos faltar IBD. É fundamento básico para a gente defender a nossa fé. É necessário que a gente compreenda aquilo que a gente está falando. E é necessário que o crente, pelo menos um pouco, estude. Ah, mas quando tu estuda, tua fé se torna mais racional, se torna mais menos fervorosa. Parabéns. O nome disso é maturidade espiritual. Né? Porque quando tudo se torna sentimentalismo, nada é sentimentalismo. O crente emocionado, ele acaba a sua fé, termina a sua fé em cima da emoção que ele criou. Né? A fé e a lógica, elas andam juntas. Se nós temos que defender a nossa fé através da razão, através do princípio e através daquilo que é manifesto em nós, o nosso fundamento, as nossas raízes, elas se tornam mais profundas. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque quando a fé ela é baseada somente em sentimento, quando o sentimento acaba, simplesmente terminou a fé. Se a fé ela é baseada em razão, independente de como eu estou me sentindo, a fé continua permanecendo sendo a mesma. Vamos seguir um pressuposto lógico que é muito interessante. Eu vi um exemplo de um vídeo recentemente que eu andei vendo de um rapaz que ele faz rimas e tudo mais. Ele estava conversando sobre e ele disse o seguinte: 1 mais 1 é igual a quanto? 2, né? Obviamente. Se eu tô triste, 1 mais 1 continua sendo 2? Sim. Se eu tô feliz, 1 mais 1 continua sendo 2? Sim. O nome disso é razão, o nome disso é lógica. Quando nós estamos falando a respeito da nossa fé, Deus continua sendo Deus, independente de como a gente está se sentindo. Mas muitas pessoas, por se sentirem desamparadas, por não conseguirem alguma coisa que querem, se sentirem frustradas por causa disso, acabam abandonando Deus exatamente por causa daquilo que a gente estava falando anteriormente. E esse é o perigo da doutrina neopentecostal, de ensinar que a nossa esperança deve estar nas coisas que estão no presente e não naquilo que virá, né? Não naquilo que é mais do que maravilhoso, a pós-vida, estar com Cristo Jesus. É isso que nós precisamos entender. Cristo Jesus nos chamou para a liberdade. Cristo Jesus nos chamou para provarmos de coisas boas na nossa terra. Ele vai dizer o melhor da nossa terra. Mas não é somente de coisas que nós estamos falando. Nós estamos falando a respeito de graça. Estamos falando a respeito de coisas que são acima daquilo que somos, acima daquilo que temos e acima daquilo que podemos ser. Miguel Oliveira também trouxe uma situação muito clara: a falta de pulso firme das igrejas, de manter aquilo que acreditam sem retroagir e sem trazerem problemas maiores para sua casa, por assim dizer. Vou te dar um exemplo claro: Assembleano de Valor, que é uma página dedicada à Assembleia de Deus, de repente permite dar espaço para o Miguel, que simplesmente desmente o testemunho que ele tinha feito na de Belém, em outras Assembleias de Deus, falando que ele era surdo e que ele era mudo. Ele muda completamente a história. E isso é extremamente curioso, né? Mas interessante. Ao mesmo tempo, nós temos Marcos Feliciano, que traz essas pessoas de volta para o meio, tentando redimir o Miguel por forma de conversa, aconselhamento, faz uma gravação ridícula sobre isso. Com ele temos Júnior Trovão, que simplesmente decide introduzir Miguel como se fosse levita e fazer ele cantar, e aí quer trazer ele para dentro da igreja, como se isso fosse facilitar a vida dele, né? A questão toda de derrubar aquilo que o Conselho Tutelar pediu, né, relativo ao Miguel parar de cantar e focar nas igrejas, aliás, parar de pregar e focar na escola, porque ele é criança, a gente não pode esquecer, ele tem 13 anos de idade.
Embora ele seja um moleque prepotente, arrogante, ele tem 13 anos de idade. Ele é uma criança que quer se portar como adulto, quer falar como adulto, cortar o cabelo como adulto e acha que isso é o certo. De qualquer forma, a gente tem que entender que a igreja precisa ter um pulso firme nesse sentido. Não, Miguel, tu não vai pregar. Não, Miguel, tu não vai louvar. Ah, mas eu quero louvar. Beleza. Vai louvar aí. Em cima do altar? Não. Por que não em cima do altar? Porque, Miguel, tu é um problema. Tu é um problema dentro da nossa igreja. Por falta de teologia, por falta de administração. E nós não estamos falando aqui de seletivismo gospel, nós não estamos falando aqui sobre a questão de permitir ou não. Eu estou falando a respeito de senso de responsabilidade. Se temos Paulo falando que é para cuidar da igreja, que Deus derramou o seu sangue para tê-la, quem somos nós para simplesmente chegarmos e deixar qualquer pessoa subir em cima do altar? Isso é um problema de instrução que as igrejas pentecostais tiveram durante muito tempo. Simplesmente deixar qualquer pessoa subir em cima do altar, pregar um depoimento avesso e completamente contrário à doutrina evangélica e querer, inclusive, mentir em cima do altar sem temor nenhum daquilo que Deus poderia fazer, ou sem temor nenhum daquilo que Deus faz com a sua vida, por você pregar algo que você não vive, ou por você demonstrar algo que você não vive, e causar comoção dentro da igreja, como se isso fosse manifestação e testemunho para glorificar a vida de Cristo, quando na realidade só ridiculariza a noiva e só ridiculariza aquilo que é o verdadeiro evangelho, que é a pregação do Cristo ressuscitado. Ninguém sobe no altar para ficar dando testemunho como se isso fosse a verdade supra-suma do evangelho. O testemunho ele tem que ser dado para mostrar a grandeza do Senhor, mostrar a redenção que Cristo te trouxe, mas em cima daquilo que nós chamamos de pilares básicos, a verdade, relatos reais, fundamento bíblico, coisas que são mínimas e que são extremamente importantes e relevantes, porque só assim a gente transforma a vida de alguém, e não é com mentira e não é com outra coisa senão a verdade sendo utilizada para nós. Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 que o amor não se porta com mentira, né? Nem com soberba, nem vaidade, enfim, ele vai dar uma lapada atrás da outra em todo mundo que faz parte do movimento neopentecostal, por assim dizer. E com isso eu gostaria de deixar o último ponto para a gente encerrar esse assunto, esse debate, que é o escândalo que a situação que aconteceu com Miguel Oliveira tem causado entre cristãos da igreja, né, e pessoas do mundo. E com isso eu quero dizer, com pessoas que talvez nunca tenham entrado dentro de uma igreja, mas por causa do Miguel Oliveira não entraram mais, né, por conta de escândalo mesmo. Paulo vai falar a respeito disso, para que tomem cuidado, né, na hora de falar em línguas, porque em Corinto todos queriam falar em línguas, todos queriam falar ao mesmo tempo, e quando isso acontecia, gerava-se um problema. Pessoas da igreja olhavam e ficavam espantados, né? Pessoas de fora na igreja, na realidade, olhavam e ficavam espantados e achavam que aquilo ali era, não era a igreja, né? Não era manifestação real, mas sim pessoas malucas falando barbaridades e loucuras. Claro, não estou fazendo um comparativo aqui de maneira clara para pessoas de fora, né? Não é que eles são incompetentes e inaptos para compreender. E também nenhum crente é maluco ou tudo mais só porque está tendo uma manifestação de línguas dentro da igreja, né? Eu falo a respeito de o testemunho que está sendo dado no final das contas. Miguel Oliveira deu um péssimo testemunho, tanto no podcast do James, e o James foi simplesmente incapaz de expor esse tipo de coisa. Foi invertido o ônus da prova em cima dele várias vezes, quando ele não precisava se justificar de absolutamente nada. O James também foi um completo hipócrita nesse sentido, fariseu, ignorou uma minúcia e acabou engolindo um camelo porque simplesmente
criticou algo que queria fazer parte, né? E nesse sentido, no geral, acaba dando crédito para pessoas que são de fora, de falar que crente é tudo pilantra, de falar que crente não presta, e como eu disse anteriormente, o movimento desigrejado acaba ganhando força por causa disso, porque muitas pessoas acabam entrando num sistema que é a apostasia. Acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas não conseguem viver mais em comunidade, porque a comunidade é diabólica. Não consegue mais viver em comunidade porque o Miguel Oliveira dá um péssimo exemplo a respeito daquilo que é ser cristão. E não consegue mais viver em comunidade porque muitas pessoas são influenciadas por aquilo que Miguel fala e por aquilo que ele faz. E nesse sentido, nós devemos então tomar cuidado aonde nós alicerçamos a nossa esperança, onde nós alicerçamos o nosso fundamento de fé e aonde nós colocamos o nosso coração. Eu estava debatendo hoje com uma moça que ela simplesmente bateu o martelo em dizer que todo crente é vagabundo, que a maioria dos cristãos são ruins. E aí eu fui tentar entender um pouco mais relativo a isso e ela fundamentou tudo em cima da experiência pessoal dela. Ou seja, haviam pastores de igreja, haviam irmãos de igreja que simplesmente se portavam de maneira incorreta a respeito, mas ela não conseguiu falar nada a respeito do Cristo, nada a respeito de Jesus, nada a respeito de Deus. Pai, no caso, e nada a respeito do Espírito Santo. Por quê? Porque muito provavelmente ela nem sabia o que eram, exatamente pela ausência de bons referenciais que pudessem explicar para ela essas coisas e pudessem ensinar a ela essas coisas. Nesse sentido, eu gostaria de convidar todos para que passem a estudar um pouco mais e aprender um pouco mais. E eu recomendo, inclusive, o meu canal, se vocês quiserem ouvir um pouco mais a respeito de opinião e verem um pouquinho das minhas leituras bíblicas diárias que vão começar a acontecer. Sejam muito bem-vindos e eu espero que todos vocês gostem daquilo que vai ser produzido a partir de agora em diante. Então, enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Há muito mais o que se dizer, mas eu acredito que pelo fato de eu não ter demorado tanto tempo, né, para terminar de gravar e pelo tanto de conteúdo que eu trouxe, pela quantidade de coisa que eu falei, eu espero que esse vídeo tenha sido mais que suficiente para bater o martelo a respeito disso. Miguel, para de ser picareta. Então, não só você, mas a galera toda, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E Andréia, tô de olho. Tô de olho em você. Tem uma oportunista safada que tá escondendo atrás do teu filho para ficar é, farmando dinheiro em cima da pobre da criança. Porque tu aproveitou de um sonho do menino de se tornar um pregador e agora o menino tá lascado, aprendendo um monte de teologia podre, com gente que não presta, como o Marcinho, como o Marco Feliciano, como o Agenor Duque, como o Leonardo Sali, e trazendo para tua casa um monte de dinheiro, mas vai colocar a tua alma na perdição do inferno. Eu sei que tu não acredita nisso. Eu sei que tu não crê nisso. Me falaram, o próprio Paulo, no entanto, trouxe, né, essa denúncia relativa a tu não acreditar no cristianismo como um todo, inclusive aquele bagulho muito feio que tu fez com a tua filha. Isso é ridículo, patético. Ah, porque a tua filha é envolvida com bruxaria e candomblé, já parou pra pensar que foi por causa do referencial da mãe que ela tem, que ela simplesmente decidiu, eu não vou ser igual essa víbora maldita que tem dentro da minha casa, para que esse tipo de coisa acontecesse. E claro, eu não vou envolver a irmã do Miguel no meio disso, porque ela não merece, já tá sofrendo mais que o suficiente. Tem um pastor de igreja que é deputado irresponsável, ao invés de investigar a respeito do assunto, simplesmente toma por verdade um depoimento unilateral de um moleque. Moleque, porque o Miguel é um moleque ainda, 13 anos de idade. Achando que isso é fundamento suficiente para poder falar de qualquer coisa da pessoa que simplesmente não tem como se defender e não tem como manifestar, porque alguém apontou um canhão para cima dela e qualquer pessoa que der um pouquinho de voz para ela, além de perder a reputação, vai ser difamado no meio dessa patifaria toda aí que vocês chamam de sistema religioso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.
Não se esquece de dar o like, não se esquece de compartilhar, ativar as notificações e deixa um comentário aí, alguma coisa que vocês queiram trazer de reflexão. E até a próxima. Tchau.